Falta investimento na educação. Quase 100 escolas públicas do DF ainda não receberam dinheiro para reformas. E creches enfrentam déficit de vagas. Falta também infraestrutura. Sem calçadas, pedestres se arriscam em meio aos carros em Águas Claras. E no Gama, uma rua asfaltada pela metade tem tirado o sono de muitos moradores. Perigo à mesa. Mais de 600 quilos de carne são apreendidos na carroceria de um carro. Veja também os sinais e sintomas da hanseníase. Até 2015, a doença atingiu quase 29 mil pessoas. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. A parte mais frágil do trânsito é o pedestre. Por isso, para caminhar com segurança, existem as calçadas. Mas em Águas Claras, elas estão quebradas, abandonadas ou em alguns locais nem existem mais. E as pessoas são obrigadas a se arriscarem em meio aos carros. Bruno trabalha em Águas Claras. Todos os dias passa pelo cruzamento da Avenida Jequitibá com a Rua Copaíba. Sem a calçada, atravessar o trecho com segurança é um desafio. Quando não tem que passar aqui pelo lado aqui, né, que tá cheio do trânsito aí, o semáforo, ou a gente passa no meio dos carros, ou a gente tem que passar aqui no meio da lama. A situação se repete em pelo menos outros 3 trechos da região. A calçada simplesmente acaba. O pedestre tem de tomar a decisão entre ficar no solo desnivelado, cheio de pedras e de lama, ou ir para o asfalto e competir o espaço com os carros. Começaram o calçamento aqui, né? Até ali e parou. Acho que a cidade só é até aqui e acabou. Aí não tem mais cidade de Águas Claras lá para trás. Isso que eu acho, é um descaso com a população de Águas Claras, né? Givonaldo se revolta. A gente paga imposto e a gente não vê resultado. A administração de Águas Claras informou que a situação das calçadas está assim aqui nesse trecho da Rua Copaíba por conta de uma obra feita recentemente. Parte do piso precisou ser retirada. A promessa é que as calçadas serão reconstruídas até semana que vem. Mas o problema não se limita apenas a esse trecho. Ao longo da Avenida Jequitibá, obras inacabadas ou paralisadas deixam pedestres sem ter por onde caminhar. É o que acontece perto da Rua 36 Sul. Ali, o perigo ainda maior está do outro lado da pista. Até existe calçada, mas os moradores da região temem que ela possa desmoronar a qualquer momento. A tragédia é anunciada há muito tempo. Nem administração, nem justiça dizem que esse lote está embargado pela justiça, ninguém faz nada. Eu moro nesse prédio aqui ao lado e muitas vezes venho passar com as minhas filhas e isso incomoda muito, porque o buraco é praticamente aberto, né? Morro de medo delas caírem. Em nota, a administração de Águas Claras informou que a cooperativa faliu e não terminou a obra e que, quando se trata de propriedades particulares, a atuação do poder público determina que todos os lotes particulares devem ser mantidos limpos e cercados. A administração e a vigilância ambiental realizam monitoramentos frequentes das construções abandonadas para que não se tornem pontos de proliferação de mosquitos, insetos e roedores. Referente à calçada, uma equipe da administração regional já está providenciando o isolamento da área para evitar acidentes com os pedestres. No Gama, o problema é uma rua que foi asfaltada apenas pela metade. É isso mesmo que você ouviu. Moradores do setor norte denunciam que a situação já se arrasta há mais de 2 anos. Eles contam que o governo tirou parte do asfalto para alargar a pista, mas até hoje não concluiu o serviço. No conjunto I do setor norte do Gama, a rua é assim, metade asfalto, metade cascalho. Não pode ficar metade. Olha aqui, olha a situação da nossa rua. Nossa, o Gama tá ficando bonito e a nossa rua tá desse jeito. A situação já virou até motivo de piada. Os moradores Guilherme, de 14 anos, e João Marcelo, de 8, criaram uma paródia para a rua. Era uma rua muito engraçada, só tinha asfalto pela metade. Ninguém podia andar nela, não. A
Há 2 anos, a administração regional do Gama tirou o asfalto do local para alargar a pista e construir um estacionamento. Mas a obra está parada. Para chamar a atenção do poder público, os moradores colocaram faixas de protesto na frente das casas. Como nada estava sendo feito, nós resolvemos colocar as faixas. E já vai fazer quase 1 ano e nós pretendemos fazer mais protestos. Agora nós vamos tentar fechar a rua com faixas. Até mesmo para que as pessoas, para ver se alguém consegue ouvir a gente. Nossa reportagem procurou a administração do Gama, mas ninguém quis gravar entrevista. Por meio de nota, informou apenas que a obra foi paralisada porque precisava de um plano urbanístico e que a administração trabalha para adequar o projeto para alargar a pista do Conjunto I. Mas quem mora na região pede uma solução mais rápida para o problema. Tem que se fazer a obra até lá, né, para poder dar apoio até aos empresários que estão investindo na cidade. Queremos então que conserte e faça, pelo menos, põe uma grama, alguma coisa aqui para a gente pisar. Os moradores pedem uma solução imediata já, pois nós estamos cansados de serem ludibriados, enganados e entra administrador, sai administrador e ninguém resolve o nosso problema. 2 anos sem solução? Acho que essa comunidade vai à forra no fim do ano, quando os políticos forem lá pedir voto para a reeleição, hein? Faltam cerca de 20 dias para o começo das aulas na rede pública. E apesar disso, quase 100 escolas ainda não receberam o repasse de dinheiro para fazer obras e reformas nas unidades. O repórter Rodrigo Miranda está ao vivo e tem mais informações para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham a Cidade. Para saber essa explicação aí, eu vim diretamente conversar com o secretário de Educação, Júlio Gregório Filho. Secretário, uma boa noite para você. Por que dessas escolas ainda não terem recebido esse repasse? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Nós tivemos 95 escolas que não receberam repasse, sendo que dessas 95, 90 é porque o diretor ou não apresentou a prestação de contas ou não fez o requerimento no tempo devido. E as 5 escolas realmente, entre essas 2 que hoje apareceram, que houve um problema no sistema, que nós conseguimos verificar agora. Mas nós já tomamos providências para que as empresas de manutenção das escolas que foram contratadas agora, foram feitos 98 milhões de empenho, trabalhem nessas escolas para recuperá-las e mesmo aquelas que não receberam, porque estavam impedidas legalmente naquele momento, tive um despacho com o governador que determinou que façamos um novo processo para que elas possam receber e não prejudicar os alunos, apesar de que não receberam pelo fato dos diretores não terem apresentado a documentação legal, mas agora, na primeira semana de fevereiro, deverão sair a portaria para que seja feito o crédito a elas. Então não há o risco de essas escolas, esses alunos terem o início do ano letivo prejudicado? Não há risco, porque onde não chegar o dinheiro, as empresas de manutenção farão as devidas correções para que os alunos sejam recepcionados como eles merecem nas nossas escolas. Muito obrigado pelas informações, secretário. Tenha uma boa noite. Volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês. Apreensão de carne irregular no Gama. Mais de 600 quilos do produto foram apreendidos pela Secretaria de Agricultura na DF-290. A carne estava na carroceria e no banco traseiro desse carro, sem nenhum tipo de refrigeração. Os agentes encontraram o produto durante uma fiscalização de rotina. A suspeita é que o alimento seria vendido no Gama e em Santa Maria. O motorista e o passageiro afirmaram que estavam apenas transportando o produto. Eles vão responder a processos administrativos na Secretaria de Agricultura. A carne será analisada para saber se está em condições de ser doada ou descartada. Racionamento: as regiões que ficam sem água amanhã são Asa Sul, Jardins Mangueiral 1, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, setor de postos e motéis e metropolitana. Samambaia, setor de mansões, Taguatinga e Parkway, os bairros leste de São Sebastião também entram no rodízio de amanhã. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Febre amarela: a produção de vacinas contra a doença deve dobrar a partir de junho. De acordo com o Ministério da Saúde,
A oferta vai passar para 8 milhões de doses mensais. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo está aqui no estúdio é a Juliana Cury. Ju, boa noite para você. Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. É uma boa notícia, viu, Carol? Hoje o anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante uma visita a um laboratório lá em São Paulo, um laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. Esse laboratório já produz 4 milhões de vacinas contra a febre amarela e agora, em parceria com uma empresa farmacêutica, a Libs, vai produzir mais 4 milhões, totalizando aí as 8 milhões de doses. Essas novas doses já estão em linha final de produção e agora o Ministério vai somente aguardar um parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No final de março, a Anvisa deve fazer uma vistoria e aí, se tudo der certo, se tudo correr bem, né, em junho essas doses, essas vacinas já vão poder ser comercializadas. Lembrando que nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a situação é mais crítica, hoje começaram a ser aplicadas aquelas vacinas chamadas fracionadas, né, Carol? Só que assim, a pessoa que tomar essa vacina fracionada, ela não vai ficar imunizada para a vida toda contra a febre amarela. Ela tem que tomar outra dose depois de 9 anos, pelo menos dura muito. E o ministro disse hoje ainda que pode ser que descarte essas doses fracionadas, mas por enquanto o cenário ainda é incerto, mesmo com esse gás a mais aí na produção, o cenário é incerto. Acho que o importante é manter todo mundo imunizado num momento como esse, né? Com certeza. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos mudar de assunto. Agora você vai conhecer a triste história da dona Darilene, desempregada, sem o companheiro, com 3 bebês recém-nascidos e uma filha de 6 anos. A mulher vive uma situação precária e preocupante. Sem dinheiro para comprar o básico para os filhos, ela vive das doações de vizinhos. O repórter Rafael Porfírio foi lá conferir. Veja. O café da manhã de Darilene, de 29 anos, é assim, aos poucos. É que a todo momento ela tem que parar o que está fazendo para amamentar os trigêmeos, Pietro, Amanda e Miguel, que nasceram aos 7 meses de uma gestação não planejada. Desempregada e abandonada pelo pai dos recém-nascidos, Darilene não consegue comprar fraldas e nem alimentos, também para a filha de 6 anos. A rotina é difícil e precária. Fralda, alimento, verdura, fruta, todo mundo que vem traz alguma coisa. A situação não está fácil. Não mesmo. Não é para cuidar de 4, né? É complicado. Darilene vive com outras 11 pessoas neste lote pequeno aqui na quadra 304 do Recanto das Emas. O local não tem muro e os 3 cômodos estão sem reboco e pintura, são estruturas improvisadas. A mobilização dos vizinhos tem melhorado um pouco a realidade por aqui. Com a corrente do bem, criada desde o nascimento das crianças, os vizinhos da jovem já conseguiram colocar cerâmica e trocar as telhas da casa. Muitos moradores não têm condições financeiras para continuar colaborando. Mesmo assim, ajudam da maneira que podem. É o caso deste vizinho. Enquanto não arruma emprego de pedreiro, ele se dedica na construção do muro com os materiais de construção que foram doados. Já a mulher dele, a dona Águida Maciel, organiza a mobilização. Ela luta para dar o mínimo de conforto para as crianças. Eu acho que isso aí é Deus que me botou essa missão, você entendeu? Porque não é só a Darilene aqui que a gente luta, que eu luto na cidade. Aqui na cidade eu luto por várias famílias que precisam. A maior dificuldade é com as faturas de água e luz. Dona Águida conseguiu ajuda para pagar algumas contas, mas como todos ainda estão desempregados, os boletos se acumulam. Darilene deve 1 ano e meio de energia elétrica e 8 meses de água. Quando o carro da CAESB da SEB passa aqui, principalmente deles aqui, eu fico assim, muito assim, apavorada. Meu Deus, tomara que não corta, não deixa passar. Para cortar essa água ainda aqui, porque principalmente agora que a Darilene está com os bebezinhos e precisa constantemente de água, né, aqui na casa, e precisa de luz. Eu preciso de vocês para ajudar meus irmãozinhos e eu. Para ajudar, ligue no telefone 993081728. A Justiça condenou o GDF a trocar todas as caldeiras do Hospital da Asa Norte. Foi determinado ainda que o Buriti repare os danos causados pelo vazamento de óleo no Lago Paranoá entre 2012 e 2013. Ainda cabe recurso da decisão.
O prazo para cumprimento da sentença é de 60 dias. A multa, em caso de descumprimento, é de R$20 mil, mas ainda cabe recurso da decisão. A ação movida pelo Ministério Público do DF dizia que a caldeira do Hospital Regional da Asa Norte estava em péssimo estado de conservação e isso teria ocasionado o vazamento de óleo no Lago Paranoá. Segundo o MP, a negligência por parte da empresa, contratada pelo GDF, acabou causando poluição, redução da qualidade das águas do lago e insegurança no abastecimento de água. O vazamento ocorreu entre 2012 e 2013. Na época, o produto químico se espalhou e contaminou o ecossistema, causando a morte de peixes, além de outros danos ambientais. O juiz do caso entendeu que essa situação provocou responsabilidade pela reparação do dano. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que as caldeiras do Agarrã foram desativadas em setembro do ano passado. Desde então, a unidade passou a contar com um novo sistema de energia não poluente e com baixo custo de manutenção. Acrescentou que outros hospitais da rede também já desativaram as caldeiras. Mas sobre a decisão do juiz da Vara de Meio Ambiente, a Secretaria não informou se vai recorrer. Agora é hora de falar de saúde. O último domingo deste mês é o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. A doença infecciosa, também conhecida por lepra, afeta a pele e os nervos. Na última década, no DF, quase 2.500 pessoas foram contaminadas pela hanseníase. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a dermatologista doutora Bárbara Uzel. Doutora, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Band Cidade. Então, vamos começar explicando para o nosso telespectador o que de fato é a hanseníase, né? Que doença é essa, doutora? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por vias aéreas. O bacilo é o bacilo de Hansen, que é o Mycobacterium leprae. E um paciente que tem esse bacilo, ele vai transmitir, dependendo da forma que ele tenha. Se for a forma de doença mais agressiva, que é a forma multibacilar, ele vai transmitir pelas vias aéreas para outros contactantes, principalmente os do seu domicílio. Esse contágio normalmente é feito por essa questão do ar, é isso ou não? É, ou tem outras formas também? Só através das vias aéreas. Então, o paciente que tem essa doença na forma mais severa, né? Porque tem duas formas. A forma paucibacilar, que é aquela forma onde o paciente tem poucas lesões, poucos bacilos no seu organismo, então ele não vai ter capacidade de transmitir. E tem a forma multibacilar, em que o paciente vai ter uma forma mais agressiva e ele vai transmitir essa doença. Depende um pouco também da resistência, da susceptibilidade, que a gente chama genética, do receptor. Então, a pessoa que tem contato, se ela tiver uma susceptibilidade, ela vai pegar a doença. Mais frágil. Se seu sistema imunológico estiver mais frágil, ela vai pegar a doença. Agora, doutora, antigamente a gente ouvia falar que tinha que isolar, né? O paciente com a lepra, que é conhecido como lepra antigamente. Ainda hoje é assim que é feito o tratamento? Não, de forma alguma. Infelizmente, a lepra tem uma história, né? A gente hoje evita até chamar de lepra, a gente chama realmente de hanseníase, o mal de Hansen, e de muito preconceito e de muito estigma. Então, as pessoas eram isoladas e haviam aqueles sanatórios para as pessoas que até hoje tem algumas pessoas que viviam muitos anos ali. Hoje não, a doença é totalmente curável. Então, a gente tem um esquema de tratamento sob supervisão em que a pessoa é tratada e fica curada. Rapidamente, como é que é feito o tratamento, então, doutora? O tratamento é feito com antibióticos específicos, com doses supervisionadas. O tratamento é gratuito e a pessoa vai ao posto de saúde, recebe a medicação, usa em casa também durante 6 meses a 1 ano, dependendo da forma de doença que ela tem. Então, qualquer diferença ali numa ferida e tudo, tem que procurar um especialista? Tem que procurar. Os sintomas geralmente são manchas com alterações de sensibilidade. Então, a pessoa sente uma lesão de pele em que ela não sente calor, não sente o toque, não sente dor e, às vezes, muitas vezes acompanhada de dormência nas extremidades, pés e mãos. Tá bom. Muito obrigada por suas explicações. Obrigada. Aqui no Band Cidade. Boa noite. Boa noite. Veja a seguir, pelo menos 5.000 crianças aguardam por uma vaga em berçários de creches públicas. Os detalhes depois do intervalo. Até já.